Saudamos a todos, amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, todos vocês que de uma forma ou de outra participam conosco, ouvindo, nós somos agradecidos a Deus por vocês. Também agradecemos aqueles que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Graça Laplaca, Cida Laplaca e todos os seus familiares em Ribeirão Preto, São Paulo. Luiz Cabral é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Marcos Freire é de São Miguel do Guaporé. Leônidas Bezerra é de Palmas, em Tocantins. Creuza Maria Teixeira e Evilásio estão em Santiago do Chile, acompanhando os estudos. Dilma Vicente Pereira é de Jucuruçu, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos por estes momentos que nos concede para estudarmos a Tua palavra. Queremos, ó Pai, pedir que o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, nos dando entendimento, ajudando-nos a assimilar aquilo que Tu queres de cada um de nós e colocar em prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco a Bíblia, em especial aqueles que passam momentos difíceis em suas vidas, tribulações, provações, enfermidades, necessidades, desempregos. Abençoe, Pai, a cada um conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo, falando sobre Jesus, o nosso sacerdote fiel. Ele foi escolhido por Deus para ser o nosso sumo sacerdote e Jesus está no santuário celestial ministrando em nosso favor. Quando nós estudamos aqui o livro de Hebreus, como nós estamos agora nesta série, Hebreus, mensagem para o mundo agonizante, nós encontramos aqui no livro de Hebreus Jesus como nosso sacerdote, como nosso advogado, como o único que pode nos salvar, Jesus vindo a este mundo para viver e morrer em nosso lugar. E Jesus, ele é o nosso sacerdote eficiente, porque no Antigo Testamento, no tabernáculo e também no templo de Salomão, o templo de Herodes, onde eram oferecidos os sacrifícios, os sacerdotes que oficiavam ali não eram eficientes, perfeitos, porque nós já dissemos aqui esta semana, eram seres humanos como nós, cheios de problemas, defeitos, e eles precisavam, antes de oferecer sacrifícios em favor do pecador que ia lá levar o seu animalzinho para ser sacrificado, ele tinha que oferecer sacrifício em prol de si mesmo. Jesus não. Jesus, ele é eficiente porque ele não precisou oferecer sacrifício para si mesmo, porque ele nunca teve pecado. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele venceu. E ele, por isso, foi colocado por seu Pai, por Deus, como nosso sacerdote, o sumo sacerdote fiel, aquele que não falha, aquele que está sempre pronto a nos ouvir. E ele entende as nossas dores, nossas necessidades, nossos problemas. Quando nós nos colocamos de joelhos para falar com Deus, ele se põe entre nós e Deus para interceder por nós. Então Jesus, ele é o único que pode intermediar entre nós e Deus. Nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser humano, não importa qual o título que ele tem, de pastor, de presbítero, de padre ou de sacerdote, não importa. Nenhum ser humano pode interceder em nosso favor ou intermediar entre nós e Deus. É claro que nós pedimos a pessoas que orem por nós,
Mas quando nós estamos orando por alguém, é uma oração intercessória. Nós não estamos sendo o mediador, porque mediador é Jesus. É tanto que quando nós oramos por alguém, nós sempre dizemos em nome de Jesus. Por quê? Porque somente Jesus é que pode ser o nosso mediador. Nós queremos então dizer que Jesus, além de ele ser um sacerdote eficiente, ele é o nosso sacerdote eterno. Em Hebreus capítulo 7, no verso 16, diz assim: o qual se tornou sacerdote não por cumprir leis e exigências humanas, mas pelo poder de uma vida indestrutível. Foi por isso que Jesus então se tornou o nosso sacerdote. Não é porque ele cumpriu regras, leis, exigências humanas, como que os sacerdotes do Antigo Testamento, todos eram da linhagem de Arão, eram da tribo de Levi, então eles cumpriam exigências, cumpriam leis para poder ser o sacerdote. E Jesus não, ele não precisou cumprir nenhuma lei, nenhuma exigência humana. Por quê? Porque a vida dele foi uma vida indestrutível, foi uma vida perfeita. Jesus então, ele recebeu o sacerdócio com base em uma vida que não tem fim. E por ele possuir um ministério eterno, o que significa que o ministério de Jesus nunca será superado e também nunca será ultrapassado. Nós dissemos ontem, e queremos repetir hoje novamente para vocês, que Jesus ele pode nos salvar completamente. Está em Hebreus capítulo 7, no verso 25. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Então Jesus é o único que pode nos salvar totalmente. O único sacrifício que ele realizou. A morte dele foi uma morte vicária em nosso favor, porque nós é que somos pecadores, mas ele pagou o preço do pecado. Vocês se lembram que Deus disse para Adão e Eva que eles não deveriam comer daquele fruto que estava lá no meio do jardim, da árvore da ciência do bem e do mal, porque quando eles comessem daquele fruto eles morreriam. E então, essa morte que Deus disse para Adão e Eva que eles morreriam, é a morte eterna, a morte da separação de Deus, é a morte da destruição eterna, essa morte que Jesus veio pagar. E para que ele pudesse ser este sacrifício, este Cordeiro de Deus, ele não podia ter pecado, não podia ter defeito, não podia ter mancha, como aqueles animaizinhos que eram levados para serem oferecidos em favor do pecador. Todos aqueles cordeirinhos, todos aqueles animais que eram oferecidos, representavam, apontavam para Jesus. E Jesus, então, ele realizou um sacrifício perfeito e ele pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. E ele está sempre pronto para intermediar. Vejam, sempre pronto a intermediar. Não existe nenhuma oração que Deus não ouça. E Jesus, ele intermedia, ele faz a mediação entre nós pecadores que estamos orando e Deus. Ele está sempre ali intercedendo por nós. Então, sempre nós deveremos saber e confiar que todas as orações que nós fazemos, elas são ouvidas por Deus, porque Jesus está ali mediando por nós. Agora, as respostas vêm de acordo com a vontade de Deus. Em Hebreus, no capítulo 8, nos versos 10 a 12, nós lemos: E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então olha aqui Jesus falando. Quando nós vamos com o coração sincero ao trono da graça em oração, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, Ele perdoa todas as nossas iniquidades.
e ele não se lembra mais dos nossos pecados. Vejam que maravilha! Somente Jesus pode fazer isso, perdoar todos os nossos pecados, e isso é mediante o sangue que ele derramou por nós na cruz do Calvário. Em Hebreus capítulo 7, no verso 22, nós lemos: por causa desse juramento, Jesus é aquele que garante uma aliança superior. Então, aqui, o apóstolo Paulo vem dizendo que, por causa do juramento que Deus fez, que ele era o seu filho e que ele o havia gerado, então Deus disse: você é sacerdote para sempre. Jesus é o sacerdote eterno. É o que está sempre pronto para intermediar por nós. Nós precisamos ter essa certeza em nossa vida. Nunca pense você que a sua oração não foi ouvida. Nunca pense você que você é pecador demais, que não pode falar com Deus. Você pode falar com Deus. É claro, como eu disse agora há pouco, nós pedimos alguém para orar por nós. Nós necessitamos das orações intercessórias. Mas a nossa oração, quando ela é sincera, é de coração, por mais pecador que nós sejamos ou estejamos em pecado, Deus ele vai ouvir a nossa oração por intermédio de Jesus, que é o nosso sacerdote para sempre. E então, aqui Jesus ele se torna o sacerdote de uma aliança superior. Superior por quê? Porque aquela aliança do Antigo Testamento, ela era uma aliança na qual apontava para Jesus que haveria de vir e morrer. Então todos aqueles sacrifícios, cada pecador que oferecia aquele animal e confessava os seus pecados, ele tinha fé que Jesus haveria de vir, cumprindo as profecias, morrer em lugar dele, pecador, e os seus pecados seriam perdoados. E então Jesus, quando veio, ele cumpriu as profecias. E então esta aliança que agora nós temos, através da morte de Jesus, é uma aliança superior àquela do Velho Testamento, porque não foi mais agora sangue de animais que foi derramado, mas o sangue do próprio Senhor Jesus. E é através dele, por ele, que nós obtemos o perdão dos pecados e que nós somos salvos. Nós ficamos agradecidos a Deus por ele ter realizado um tão grande sacrifício por nós, enviando o seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar. Somos agradecidos a Deus porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós que já cremos neste sacrifício de Jesus, nós que já o aceitamos, nós estamos com a nossa salvação garantida. Agora precisamos caminhar com Jesus cada dia, ter intimidade com Ele, nos relacionar com Ele, estudar a Bíblia, orar, para que nós possamos nos manter neste caminho e aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus, que será muito em breve. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco, mais uma vez estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, e não nos esqueçamos. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Que Deus nos abençoe.